Então tá. Hum, então tá. Vamos lá. Esse exercício aqui do Moodle, ele pede o seguinte, né? Então eu tenho um tanque de armazenamento, então que ele fornece petróleo e sofre uma ruptura em T igual a zero. Então, e o petróleo vaza do tanque a uma taxa, né, de litros por minuto. Ou seja, então isso aqui a cada instante T, após o rompimento, eu tenho essa taxa de vazamento, ou seja, essa vazão. Né? Quanto petróleo vazou na primeira hora? Tá. Então, é importante a gente destacar que a nossa unidade de medida de tempo, ela é o minuto. Então, isso aqui é uma unidade, isso aqui é uma taxa, que é litro por minuto. Então, esse R de T nada mais é do que a taxa de variação do volume, ou seja, é a taxa de variação do volume, que é o V, no tempo, né? Então, na verdade, né, o que eu tenho? Que essa taxa de variação dV/dt é igual a 100 e na menos 0,01t. Né? Então, a pergunta do problema, né, quanto petróleo vazou? E o petróleo ele está medido em volume. Então, a pergunta que ele quer é volume. Né? Então, como eu vou determinar isso? Então, para eu isolar esse V, né, como é que eu faço? Então, o volume. Então, se eu tenho dV dt é igual a 100, né? 100 e na menos 0,01t. Então, o volume nada mais é do que a integral de 100 e na menos 0,01t dt. Né? E aí, então, a gente consegue ir adiante. Né? Agora, a gente tem a integral por substituição que vai nos permitir resolver. Tá. Beleza. Bem, então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho essa integral. Na verdade, esse 100 ele é uma constante, então ele sai para fora da integral. 100, integral de e na menos 0,01 t dt. Então, nosso objetivo é resolver essa integral aqui, né? Vou pegar uma outra cor. Então, nosso objetivo é resolver essa integral, ou seja, a integral de e na menos 0,01 t dt. Bom, por onde eu vou começar? Eu vou olhar para a tabela. Quando eu vou olhar para a tabela, o mais próximo que eu tenho disso é a 6. Né? Nesse caso aqui, quem vai ser o U? O U vai ser menos 0,01t. Quem vai ser o DU? Né? O DU vai ser a derivada do UDT. Né? A variável de integração é o tempo. Então, DU é a derivada de menos 0,01 TDT. A derivada de 0,01 é menos 0,01, né? Ou seja, estamos explicando t. Menos 0,01t, a derivada em relação a t é menos 0,01 dt. Tá? Muito bom. Então, agora o que eu sei? Que essa integral aqui, na verdade, é, então, e na menos 0,01t, né? Deixa eu ver uma coisa, dt. Então, o que eu vou fazer? Vou trocar a cor.
Então, aqui eu tenho o menos 0,1. Então, esse menos 0,1 eu vou colocá-lo aqui, né? Ou seja, ele vai acompanhar o dt, então ele vem para cá. Se eu multiplico aqui dentro por menos 0,1, lá fora eu tenho que multiplicar por menos 1 sobre 0,0,01. Muito bom. Agora, 1 sobre 0,01, quanto é? Se eu fizer essa divisão, eu não vou deixar isso aqui assim, né? Eu vou pegar a calculadora e vou fazer 1. Eu vou pegar a calculadora e fazer 1 dividido por 0,01. Isso aqui é 100. Então, isso aqui é 100, né? Vezes a integral de quem? De E. Bom, o que eu tenho aqui, né? O menos 0,01t, né? Eu posso substituir menos 0,01t por 1. E de acordo com o que eu tenho aqui, menos 0,01dt, menos 0,01dt, eu posso substituir tudo isso por du. Certo? Muito bom. Então, agora, o que a gente tem? Vamos finalizar. A integral de E na U, de acordo com a tabela, né? Agora eu coloquei, né, na formato da tabela, vai ficar 100 a integral de E na U mais a constante de integração. Ou seja, 100 e voltando para a variável original. A variável original é aqui, né? Menos 0,01t mais a constante C. É isso aqui, né? Então, tá. Então, resolvido o problema. Então, vamos... Resolvido o problema da integral, não resolvido o problema. Né? Então, a gente está... parte dele andando. Então, o que não tinha? O vermelho. Ô, Sor, Fala. tu pode voltar 2 slides, por favor? Aquele que tem o... Aí. Isso? Ok? Foi, obrigado. Nada. Tá. Então, assim, então nós tínhamos DV, né? Nossa questão era essa aqui. Nós tínhamos que integrar. A nossa taxa era essa aqui, né? 0,01t. Na verdade, aqui era 100, né? Tá. Então, esse aqui era o nosso problema. Bom, aí, o que a gente fez? Bom, para calcular o V, eu vou precisar integrar isso aqui. Então, vai ficar 100 e na menos 0,01t dt. No slide anterior, a gente calculou a integral. Então, essa integral aqui em verde, né, ela era 100 integral de e na menos 0,01t dt. Então, do slide anterior, 100 vezes. Então, essa integral aqui, ela ficou vezes menos 100, né? Olhando para o que eu tinha aqui, esse o sinalzinho de menos, né? Menos, né? Menos 100, e na menos 0,01t. Mais a constante C, né? Então, todo esse processo foi para resolver essa integral, né? Então, aqui nós chegamos. Vou escrever ela melhor, né, para ficar mais a constante C. Ok, resolvida a integral. Tá. Então, qual é o próximo passo? Dar uma melhorada nessa escrita, né? Melhorar ela. Então, mais C. Por que ficou Então, menos 100? menos 100 é por causa disso aqui, ó. Porque você tinha... Vamos lá recapitular. O TU era 0 menos
0,01. Quando você deriva menos 0,01t, vai ficar menos 0,01. Como ele está multiplicando o dt, você vai multiplicar dentro da integral menos 0,01. Se você multiplica dentro da integral menos 0,01, você vai multiplicar fora menos 1 sobre 0,01. Né? Então, essa aqui, menos 1,0,01 vezes menos 0,01, isso aqui vai fechar um positivo, que é essa integral aqui, né? Então, por isso, na hora que eu fiz 1 sobre 0,01, sobrou 100. Então, esse menos continua vindo, né? Que é esse sinalzinho de menos que está aqui. E continua vindo com esse sinalzinho de menos que está aqui, certo? E aí, agora, eu distribuo 100 vezes 100, menos 10.000, né? Menos 10.000, e na menos 0,01t, mais a constante c. Cheguei até aqui. Aqui, lá em equações, eu vou chamar isso de solução geral, né? Então, a solução geral, onde eu tenho C. Como é que eu faço para determinar o C? Para determinar o C, eu preciso de uma condição. Qual é a condição que foi dada? A condição do problema está aqui, né? Que no tempo... né? Ele teve a ruptura no tempo zero, né? E aí ele não me dá uma informação sobre quanto ele tinha na primeira hora, né? Então, ele não me deu essa informação da primeira hora, né? Então, o tanque fornece petróleo, o tanque de armazenamento fornece petróleo, sofre uma ruptura T igual a zero. E o petróleo vaza do tanque a uma taxa tal, litro por minuto, né? Quanto vazou na primeira hora? Será que agora a gente não tem como calcular? Claro que tem. A questão é o seguinte, ele me deu uma hora inicial e uma hora final do processo. Bom, quando ele fez a ruptura, era a hora zero, né? Quando ele fechou, ou melhor, quando ele finou o período de avaliação, era uma hora, né? Ah, professor, não é uma hora. É o tempo em minutos. Então, é 60 minutos. Né? Então, por isso, 60 minutos. Então, vai de 0 até 60, ou seja, ele começou em 0, fechou em 60, né? Então, no tempo 0, houve a ruptura. Passou-se uma hora, ou seja, 60 minutos. Foi passando, foi passando. Então, eu tenho a medida da taxa. Se eu faço a integral definida nesse intervalo, eu vou ter o volume que passou nesse intervalo. Né? Então, na verdade, o que eu tenho é uma integral definida. Né? E se é uma integral definida, né? Se é uma integral definida, o que a gente tem, então aí fica um pouco diferente. Né? O que fica de diferente? Bom, primeiro, a gente não tem a constante de integração. Por que eu não tenho a constante de integração? Porque, né, como a gente tinha visto lá na aula lá do cálculo grau A, né, essa constante de integração ela some, né? Ela vai ser cancelada. Né? Então, eu vou ficar com mais C menos C. Mais C menos C vai. Então, vai ficar de 0 até 60. Então, quer dizer que o volume vai ficar menos 10.000, né? E na menos 0,01t, isso de 0 até 60. Ou seja, o volume vai ficar menos 10.000, 0,01 vezes 60, menos menos, ou seja, menos menos é mais, 10.000, e na menos 0,01 vezes 0. Né? Muito bom. E aí, então, o que aconteceu? O volume vai ficar. Essa parte aqui é bem pequena, né? Então, eu vou pegar a calculadora, deixa eu ver.
calculador de celular talvez me ajude. Então, vai ficar 10.000 vezes E elevado, em parênteses aqui, menos 0,01 vezes 60, fecha parênteses. Bom, isso aqui ficou 5.488, né? Negativo. Mais, tá? Essa parcela. Bom, E na zero. E na zero é 1. Né? Então, vai ficar 1 vezes 10.000. 10.000, então vai ficar 10.000. Então, agora eu faço a continha final. Botei um zerinho a mais. Sobrou 4.511,88. Bom, então aqui eu tenho um pesquisador estima que T horas depois da meia-noite, em um período tipo de 24 horas, a temperatura de certa cidade é dada por aquela expressão. Intervalo de 0 a 24, ou seja, o T é dado em horas, né? Então, esse é um ponto importante. Qual é a temperatura média entre 6 da manhã e 4 da tarde? Né? Então, ele está avaliando, né, de 0 até 24. É o meu tempo em horas. E aí, ele quer ver qual foi a temperatura média, né, aqui das 6 horas da manhã até as 4 da tarde, ou seja, até as 16. Tá? Então, qual foi o tempo que ele percorreu? 10 horas. Tá? Então, é o que ele quer saber. Então, ele quer a temperatura média de quem? De 16 menos 6, da integral de 6 até 10. Ou melhor, até 16. Tá? É isso aqui. Da temperatura, que é 3 menos 2 terços de T menos 13 ao quadrado. dt. Sei que deve ter gente que foi para o nosso bom e velho produto notável. Né? Pegou aqui, calculou e fez um produto notável. Está errado? Não, está certo. Mas passou mais trabalho. Tá? Então, 1 sobre 16 menos 6 dá 10. 6 até 10. 16, né? De 3 menos 2 terços de T menos 13 dt. Então tá. Vamos calcular aqui. Tm é 1/10 da integral de 6 até 16 menos 2 terços menos 13 dt. Muito bom. Aí. Então, agora como é que eu vou resolver essa integral? Bom, lembrando da primeira linha da tabela, né? Se eu tenho uma soma, se eu tenho a integral da soma, eu tenho a soma das integrais. Então, médio é 1/10 da integral de 6 até 16 de 3 dt. Mais 1/10 da integral de menos 2 terços de 6 até 16 T menos 13 ao quadrado dt. Bom, mas esse menos 2 terços, esse menos 2 terços, né? Esse menos 2 terços aqui, ele vai multiplicar aqui fora, né? Então, se ele vai fazer essa multiplicação ali fora, como é que vai ficar? Então, já vou resolvendo aqui a integral, né? 1/10. Integral de 3 dt é 3t. De 6 até 16. Mais, quanto é 1/10
vezes menos 2/3. Então, 1 vezes menos 2, menos 2. 10 vezes 3 dá 30. Pode ficar assim, não tem nenhum problema. Mas você pode ver o seguinte, que o 2 e o 30, eles são aparentados, né? Se eu dividir 2 por 2, dividir 2 por 2 dá 1. Se eu dividir 30 por 2, isso dá 15. Tá? Posso fazer isso porque eu consigo dividir o 2 e o 30 pelo mesmo número, que no caso é 2. E ficou mais simples, ou seja, menos 1 sobre 15. Vamos apagar aqui. Apagar aqui. Tá? Menos 1 sobre 15. Da integral de 6 até 16, e menos 13 ao quadrado pt. Tá. Então, agora a questão é resolver essa integral. Como é que eu vou resolver essa integral? Bom, opa, peguei o marcador. Como eu vou resolver essa integral? Eu estou com marcador ainda. Eu quero um ponteiro, eu quero caneta. Da caneta, eu quero uma tinta. E a tinta que eu quero é o verde. É o amarelo. Então, nosso problema está aqui, resolver essa integral. Como é que eu resolvo? Bom, t menos 13 ao quadrado dt. Como é que eu vou fazer? Bom, ela é uma potência, né? Posso abrir o produto notável? Posso, não tem nenhum problema. Mas eu vou fazer ela mais simples, que é o seguinte, é usando, né, a terceira linha da tabela, uma U na P. Né? Se eu estou pensando isso como uma U na P, o U é quem? É T menos 13. Quem vai ser o DU? Vai ser a derivada do U dt, ou seja, derivada de T menos 13, né, dt. E a derivada de t menos 13? A derivada de t menos 13, em relação a t, vai ficar apenas 1, né? Uma vez dt. Simples assim, né? Porque a derivada de t é 1, e a derivada de 13 é 0. 1 menos 0, 1. E aí você vai se perguntar, pô, mas daí é muito simples, né? Por quê? Porque nesse caso, eu vou multiplicar aqui por 1, vou multiplicar lá fora 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1. Multiplicar por 1 não muda nada. Então, é muito simples, né? Então, na verdade, nesse caso aqui, o t menos 13 ao quadrado dt nada mais é do que a integral de u ao quadrado du. O que eu posso substituir? Simplesmente. Né? Posso fazer substituição muito simples. No lugar do t menos 13, eu vou colocar u. No lugar do du, eu vou ter apenas o dt. Tá tudo bem, não tem nenhum problema. E aí, realmente continua o baile. A integral de u, né, de acordo com a linha 3, é u na terceira sobre 3, mais a constante c. O u é t menos 13, então vai ficar t menos 13 ao quadrado, melhor, ao cubo, sobre 3, mais c. E está resolvido, né? Opa. Então, a minha temperatura média é 1 sobre 10. 3 vezes 16, menos 3 vezes 6. Né? Menos 1 sobre 15. Como é que fica? Né? A minha integral aqui, ela é t menos 13, né? Deixa eu botar aqui na corzinha que a gente tinha visto. Resolveu a integral. Então, aqui ficou t menos 13 ao cubo sobre 3. Né? Ou seja, essa integral
ela é isso aqui, como a gente calculou aqui embaixo. Então, fica essa cor. Então, é 1 sobre 15. No lugar do t, é 16 primeiro. 16 menos 13 ao quadrado sobre 3. Menos. O segundo é o 6, né? O 6. Então, vai ficar 6 menos 13. Então, vai ficar 6 menos 3 ao cubo, né, professor? Ao cubo. E aí é um trabalho agora de calculadora, né? Aí o nosso problema aqui é calcular, é pegar a calculadora. Então, caneta, 3 e 3. Beleza. O trabalho aqui é um trabalho de calculadora. Tá. Então, vamos ver como é que fica. Bom, eu vou ficar com 3 vezes 16 menos 3 vezes 6. Isso dá 30, né? Então, o que está aqui dentro dá 30. Então, vamos botar aqui. M é 1 sobre 10 vezes 30. Menos 1 sobre 15. Agora vamos ver o que acontece ali. 16 menos 13 dá 3. 3, 3 ao cubo dá 27. Então vai sobrar 27. 27 sobre 3. Tá? Menos 6 menos 13. Isso dá 7. Isso dá quanto? 7 ao cubo. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho 6 menos 13 ao cubo, ou seja, menos 343, né? Então, menos 43. Dividindo isso por 3. Tá? Lembrando, eu tinha 6 menos 13 ao cubo dividido por 3. 6 menos 13 é menos 7. Menos 7 ao cubo. Menos 7 ao cubo é menos 343 sobre 3. Bom, aí continuamos com o trabalho de continha, né? Na próxima linha, o que nós vamos ter? 30 vezes 1/10 dá 3. Então, temperatura média. 3 menos 1 sobre 15. 27 terços. 27 terços, isso aqui é 9. Menos. Bom, o 343. O 343 dividido isso por 3 vai me dar um número bem quebrado, né? Vai me dar... não consigo fazer grandes coisas aqui. Bom, então, a mais 343 sobre 3. Como ela pedia para digitar um número, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, né? Fazer isso de forma decimal. Menos. Eu posso botar na calculadora assim, 1 dividido por 15. Né? Botar assim na calculadora 1 dividido por 15. Vezes 9 mais 343 dividido isso por 3. E aí ele vai me dar o resultado, né? Então, se eu fizer isso, então o que acontece? Vai ficar com 3 menos
1 dividido por 15 vezes, abre parênteses, 9 mais 343 dividido por 3. Tá? E ele vai me dar uma temperatura negativa, menos 3, 5,22. Certo? Então é isso, né? Aí a gente faz. Né? Daí talvez fica mais. Né? Quando com essa aplicação, às vezes fica mais chato. Então, aqui. No exercício da temperatura, nessa questão anterior, o que nós tínhamos? Né? Nós tínhamos a situação onde eu tinha uma integral desse tipo aqui. Né? Então, acho que chama atenção que ele vem para agora é esse fato aqui, né? A integral de uma potência. Então, eu vou retomar a integral de potência. Quando eu tiver retomar a integral de potência, o que eu tenho? Né? Vamos lá. Se eu vou retomar a integral de potência, a gente está olhando para a linha 3. Na linha, se eu estou olhando para a linha 3, o U é o 2x mais 3. Tá? Então, desta maneira, quem vai ser o du? Du vai ser a derivada do U em relação a x, né? Que é a nossa variável de integração. Então, vamos ver como é que fica isso, né? Bom, então, aqui era 2. E vai ser o du, a derivada de 2x mais 3 vezes o dx. Que é a derivada de 2x mais 3? A derivada de 2x é 2. A derivada de 3 é 0. 2 mais 0 é 2. 2 dx. Muito bom. Então, agora, como é que vai ficar isso aqui? Né? Então, vou reescrever a integral. 2x mais 3 na quarta potência. Né? Então, 2x mais 3 na quarta potência. Tá. Então, 2x dx. Então, vamos lá. Por que eu vou multiplicar o dx? Eu vou multiplicar o dx por 2. Então, eu vou multiplicar o dx por 2. Lá fora, eu vou multiplicar por 1/2. Então, agora, o próximo passo é fazer a substituição. Então, eu vou ficar com 1/2 da integral de quem elevado à quarta potência. Bom, a gente vai olhar, então, para a substituição. Tá? Se eu olhar para a substituição, quem é o 2x mais 3? 2x mais 3, eu vou substituir por U. O 2x, o 2x eu vou substituir por du. Dessa maneira, o que me sobra? 1/2. E a integral de U na quarta, de acordo com a linha 3 da tabela, o que eu tenho? U na P, 4 mais 1, 5. E aí mais 1, que é 5, né? Ou seja, o 4 é meu P. Mais a constante C, ou seja, 1 vezes U dá U na quinta. 2 vezes 5 dá 10. Bom, mas a gente tem que voltar para a variável original. Nossa variável original é o x, não o U. Então, no lugar do U, eu volto e eu tenho 2x mais 3 elevado à quinta potência. Certo? Então, assim, quando a gente tinha né, lá no grau A, quando a gente tinha essas potências, a gente conseguia resolver com um produto notável, né? Quando agora fica maior, né, aqui é uma potência 4. Né? Não vai dar para abrir. Até dá para abrir, né? Mas é um trabalho muito maior do que resolver
por substituição. Então, é um trabalho muito maior que resolver por substituição do que resolver por substituição. Tá. E agora, José? O que acontece? Bom, agora, o que eu tenho? Uma coisa bem parecida. Tenho isso, eu tenho isso. Só que agora ela está para baixo. Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho 2x mais 3 elevado a menos 4. Tá? Então, não vai mudar muita coisa, né? Eu sei que isso aqui, no final das contas, ela vai ser uma integral, onde eu vou ficar com, né? Ou seja, no final das contas, 2x mais 3 elevado a menos 4 dx, tal qual a gente tinha anteriormente, ela vai ficar como? Ela vai ficar 1/2 da integral de u na menos 4 du. Né? Sendo que o u é 2x mais 3. Tá? Ou seja, toda essa parte aqui da substituição é a mesma. A gente vai chegar só no final aqui, em vez de 4, menos 4. Bom, como ela é uma potência, o que eu tenho? U na menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1 vai ser. Menos 4 mais 1 é menos 3. Então, vai ficar 1/2. Tá. Então, vai ficar 1/2. Então, vai ficar 1/2 vezes U na menos 4 mais 1, que é menos 3. E aqui embaixo, menos 3. Então, 1 vezes U na menos 3, U na menos 3, dividido por 2 vezes menos 3, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Né? Mais a constante C. Então, né? Ou seja, quando eu tenho isso aqui, eu posso também escrever como menos 1/6 vezes U a menos 3. Tá na mesma? Ou ainda, para ficar mais bonito, menos 1 sobre 6 na U ao cubo. Também dá. Só que a gente tem que lembrar que o U, né? O U é quem? 2x mais 3. Então, isso aqui é menos 1 sobre 6 a 2x mais 3, elevado à terceira potência. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão do expoente negativo. Certo? Então, todo o trabalho de quem é o U, de quem é o DU, a gente já tinha feito aqui no exercício 1. Quando eu olhei para o exercício 2, né, agora você tinha que lidar com o expoente negativo, mas essas continhas envolvendo o sinalzinho de menos. Certo? Então, tem um mistério aqui. E agora? Parece a mesma, né? A gente olhar aqui, parece que tem uma diferença pequena. Nessa aqui eu tinha 2x mais 3 elevado à quarta potência. Nessa aqui eu tenho 2x mais 3 só. Como é que vai ficar agora? Como é que será que vai ficar agora? Bom, como é que vai ficar agora? Muito simples. Né? Agora vai ser 2x mais 4 na menos 1, né, professor? 2x mais 4 na menos 1. Foi isso aqui. Isso aí. Mas tem um problema aqui. Qual é o problema? Que quando Não pode ser menos 1? Não pode ser menos 1, né? Aqui, ó. Aqui no cantinho tá dito para nós. O P não pode ser menos 1. E aqui meu P é menos 1. Então, nós caímos nessa restrição aqui. Quando isso acontece, aonde é que nós vamos entrar? Nós vamos ir para a 4. Né?
Essa restrição se dá pelo fato de eu ter P mais 1. Se o P é menos 1 mais 1 dá 0, e aí 0 vai plot. Então, na verdade, nós temos a 4, né? E aí nós temos o seguinte, se o U é 2x mais 4, a gente já tinha visto que o du é 2dx, né? Ele está usando já essa continha que a gente já tinha feito anteriormente. Né? Então, se o U é 2x mais 3, o du é 2dx. Então, beleza, né? Então, dessa maneira, o que acontece? Aqui em cima eu tenho o dx, e aqui eu tenho 2x mais 4. Então, quando eu multiplicar, né, aqui por 2 e aqui fora por meio, né, então eu multiplico aqui por 2 e aqui fora por meio, o que vai acontecer? Né? O que eu vou ficar com o seguinte, né? Eu vou ficar com o meio da integral de quem? 2dx. 2dx eu vou substituir por du. 2x mais 4 eu vou substituir por 1. E aí ficou exatamente a 4, né? Então, dessa maneira, eu vou ficar com 1/2 vezes a integral de du sobre u é o logaritmo, né? Então, daqui, o que eu observo? A integral de du sobre u é o logaritmo. Então, o logaritmo do módulo de u mais c. Ou seja, 1/2 vezes o logaritmo do módulo de u. Quem é o u? 2x mais 4. Então, é importante a gente observar essa sutileza, certo?